aceite sair daqui sem tocar no mover do Espírito Santo. Amém? Pode apagar a luz da igreja, querido. Mediante desse louvor, chame a presença, convide a presença do Espírito Santo para esse momento. Fala, Senhor, eu não aceito entrar da mesma forma, não aceito sair da mesma forma que eu entrei. Amém, Espírito Santo, eu não aceito não sentir a sua presença. Se vier para essa casa e não sentir a tua presença, não vale a pena. Pode soltar aquele nome de Jesus. Amém. Medite nesse louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Louve, igreja, louve. Para a direção que os céus quer para mim e para você. Aleluia. Abra sua Bíblia, um texto muito conhecido, sentado mesmo, em João, capítulo 8.
versículo 32, apenas esse versículo, depois nós vamos destrinchando dentro da palavra, e o Espírito Santo vai falando em nome de Jesus, que vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O tema hoje da minha mensagem, da minha pregação é a mentira versus a verdade que liberta. E a sociedade, o povo cristão, infelizmente, fala mentira, infelizmente conta mentira, sendo ela grande, sendo ela pequena, em poucas coisas, e isso tem aberto brechas, portas, ao qual o inimigo entra, o Espírito Santo se afasta. Uma mentira pouca, mas que mentira é essa? Wallace? Muitas das vezes te servem algo e pergunta, tá bom? E você responde que está, mesmo que você não tenha gostado. Uma conversação entre amigos, você convida para ir no seu lado, mesmo que você não tenha esse desejo da pessoa ir na sua casa. Mentira poucas, mentira besteirinhas, que a gente entra no comum e acha que é comum contar mentira, muitas das vezes para nos safar de uma confissão, muitas das vezes para nos safar de uma desculpa, muitas das vezes contamos mentiras para que a gente se safe, porque a gente não quer magoar ou a gente não quer se explicar para um cônjuge, para uma família. E eu fiz algumas anotações, o Espírito Santo conversou muito comigo sobre esse tema. Se nós não vivemos a verdade, certamente estamos vivendo na mentira. O Espírito Santo não aplica e não trabalha numa vida de uma pessoa que vive em mentira. Mas que palavra dura é essa? Você, com o tempo, você vai observar o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Quantos de nós vivemos anos e mais anos, dias e mais dias, contando pequenas mentiras e até mesmo mentiras bobas ao nosso ver, ao meu e ao seu enxergar. Só que o Espírito Santo ministrou de forma tão poderosa comigo, falando: se eu não movo hoje, se eu não tenho um mover dentro da igreja, se eu não trabalho, é porque algo está acontecendo. E o que estaria acontecendo para que o povo de Deus não viva a plenitude da presença do Espírito Santo? Pode ser isso, ou outras coisas, porque muitas das vezes nós nos preocupamos apenas com nós mesmos, e muitas das vezes entramos em pequenas mentiras para nos safar, para não dar explicação para um, para outro. É melhor contar uma pequena mentira ou voltar com a verdade, porque você voltando, deixando de falar a verdade, você está vivendo a mentira. E eu anotei algumas coisas que o Espírito Santo me deu, e vai dizer assim: hoje eu quero falar um pouco sobre a mentira. E a mentira, ela tem acabado com os lares, ela tem acabado com ministérios. E não estou falando de mentiras que muitas das vezes saem da sua boca, mas a mentira que você faz com o próximo, a mentira que você faz com você mesmo, e o pior, a principal de todas, a mentira que o inimigo coloca na sua mente para te acusar. Jesus falou àquela mulher em João 4: e meu Pai, Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, querido, a orientação do Espírito Santo hoje para a sua noite, para essa noite, para a sua vida é: vigie com o que você tem falado. Porque mesmo que você ache que é coisa boba, ele não age com essas coisas bobas. O inimigo das nossas almas busca pequenas formas, pequenas brechas, pequeno deslize nosso, para que ele impeça o mover de Deus na nossa vida. E muitas das vezes nós estamos confortáveis, achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas uma hora ou outra nós estamos dando desculpas através de pequenas mentiras. Então a orientação do Espírito Santo para mim e para você é: vigie, porque eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida. O Deus que nós servimos, Ele é verdadeiro. E no decorrer dessa mensagem, com alguns textos nós iremos aplicar, você vai entender aonde eu quero chegar. Eu quero ser bem simples e eu quero que você me entenda muito bem. Jesus não veio maquiar o pecado, Ele veio transformar a vida do pecador. Porque muitas e muitas pregações são ditas que o pecado não nos afasta de Deus, porque Jesus já pagou. Romanos 8 vai dizer: portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas tem, porém, que não anda segundo o conselho da carne, mas sim do Espírito. E as pessoas às vezes se apoiam
na cruz se apoiam no que Jesus fez para me ver. Se eu pego, eu peço perdão e vivo uma vida assim, pego, pedindo perdão, porque nada me condena, porque eu busco viver para Cristo e ter uma três até aí. Será que você tem vivido, buscar uma vida focado no que Cristo quer para mim e para a sua vida? Ou não faz? Gênesis capítulo 3, versículo 4. A mentira nasceu aí. No capítulo 3 de Gênesis nós conhecemos que foi no momento que a serpente, que é Satanás, envolveu a Eva e começou a contar uma historinha. Coma desse fruto. E Eva chegou para ela e falou assim: ó, mas o nosso Deus falou, se nós comermos do fruto, certamente nós morreríamos. E aí entrou a primeira mentira da humanidade, porque o pai da mentira é Satanás. E no capítulo 13, versículo 4, a frase de Satanás para Eva é: certamente não morrerás. Após essa mentira, começou a vir desculpas, porque quando Deus desce e vai falar para Adão: Adão, onde tu estás? E pega o pecado de Adão e de Eva. Quando Deus vai indagar Adão, o que Adão responde? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Então a mentira certamente depois vai trazer desculpas para você realmente continuar a mentir, porque toda mentira ela depois vai trazer uma outra mentira para você manter a mentira passada. É uma vida que cria uma bola de neve, mentira após mentira. Uma pequena mentirinha que você conta, depois começa a se tornar grande, porque você tem que voltar lá na pequena para manter ela. Você tem que começar a contar mais e mais mentiras. E uma vida mentirosa te afasta totalmente do plano e da vontade de Deus. Mas o Wallace, eu não conto mentira, eu não falo mentira. Aquele irmão que muitas vezes bate na sua porta e fala: avisa que eu não estou. Testemunho de Jeová, bate lá na sua porta, toca a campainha, tem gente que grita e diz assim: não tem ninguém. Vida de mentira é totalmente fora de vida do Espírito Santo. Quem está entendendo, querido? Diga amém. Perceba uma coisa: o diabo não chegou no jardim do Éden quebrando tudo. Ele não chegou forçando: olha, come, você tem que comer, você precisa comer. Não, ele apresentou a bandeja e ele chegou conversando, trazendo ela para perto. E chegou colocando o que é dúvida. Toda mentira traz para a vida do cristão dúvidas. E a Bíblia vai dizer que Deus nos dá um espírito de ousadia. Ousadia não tem temor, querido. Não tem dúvidas. Ousadia traz certeza. Ousadia traz convicção. Amém? E ele chegou colocando dúvida. E chegou fazendo Eva questionar. Olha isso aqui. Ela começou a questionar o que Deus tinha falado, se era verdade ou não. Será que eu morro? Será que eu vivo? Eva começou a se questionar. Olha onde começou a mentir. E até hoje o diabo faz a mesma coisa, tentando alcançar a minha e a sua vida. Quem está preparado para o que o Espírito Santo tem para fazer essa noite? Nós adoramos o Espírito Santo hoje. Eu trouxe para você convidar a presença dele, para você entender o que a palavra quer te dizer. Dentro desse ministério há uma verdade, a essência do Espírito Santo. Deixa-se envolver por essa verdade. Fuja da mentira. Nossa, mas é mentira para ajudar. É pequenas mentirinhas, querido. É um abismo que chama o outro abismo. Se você vive pequenas mentiras para se safar, ou não dá explicações para sua família, para um, para outro, querido, você está pecando contra o Espírito Santo. Então ele continua fazendo, e olha que ele coloca na sua mente. Satanás coloca na sua mente pequenas mentirinhas. Não tem problema, todo mundo faz. Depois você resolve. Deus entende. Não é essa vida que o Espírito Santo quer para mim e para você.
Mas quando Deus fala algo, Ele não muda de ideia, Ele não muda a palavra dele é única. Jesus falou: passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Amém, querido? Então a palavra continua, e eu quero deixar claro uma frase que eu anotei: toda queda começa quando a gente escuta a voz do mundo do que a voz de Deus. A voz de Deus é verdade, e é verdade plena. Mas na Bíblia diz isso, mas não tem nada a ver eu fazer aqui, não tem nada a ver eu pegar atalhos para chegar aonde Deus quer, querido. Deixa eu te falar uma coisa: a palavra de Deus é a verdade, e a verdade geralmente ela é reta, não tem atalhos. Mas Wallace, ali tem um caminho de espinho. Se eu for por essa mentirinha aqui, um atalhozinho, eu chego aonde eu quero chegar. Eu chego aonde eu penso em chegar, aonde eu almejo chegar. João capítulo 8, versículo 44 vai dizer: ele é mentiroso e pai da mentira. Ele quem? Satanás. O diabo mente sobre Deus, o diabo mente sobre você, o diabo mente sobre o seu futuro. Tem gente que aqui, dentro da igreja, já ouviu dizer: olha o que o diabo faz dentro da sua mente cheia de mentira, colocando mentiras. Você não vai conseguir. Quem já pensou nisso? Você não muda mais. Senhor, eu estou há tanto tempo dentro da igreja, estou há tanto tempo buscando mudança, mas eu não consigo. Aí vem uma mente lá no fundo, mentirosa, de Satanás, vai dizer para você: não tem mais jeito. Tem o ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Mas eu quero dizer para você que Jesus é o carpinteiro. E não é só sobre madeira. Ele pode mudar tudo. Ele muda tudo, ele tira e faz tudo novo. E olha outras mentiras: Deus não te perdoa. O diabo quer te manter no pecado, fazer você confortado no pecado, deixar você confortado no pecado, com a mentalidade: se eu já estou no pecado, Deus não me perdoa. Então por que eu vou lutar para sair do pecado se Deus não vai te perdoar? Acabei de falar em Romanos 8, vai dizer: portanto nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas tem um porém: você tem que se vencer. Você não pode andar na carne, mas sim seguir o conselho do Espírito. Preste atenção nisso daqui. É muito sério o que o Espírito Santo falou comigo. Não perca a sua atenção. Eu vim declarar, querido, para você essa noite: se Deus não tivesse um plano na minha e na sua vida, nós não estaríamos sentados aqui, escutando a palavra dele. A palavra essa que é viva, que é eficaz, que tem muitos seus efeitos, querido. O homem, ele muda de vida após que ele começa a conhecer a palavra de Deus, após ele se render a essa palavra. A mudança de vida vem quando o homem começa a abrir as Escrituras e perceber que a Bíblia nada mais não é falando sobre Deus, mas sim de Deus para os homens. A Bíblia nada mais é que uma bússola para a vida do ser humano, ao qual Deus criou para estar nessa terra. Mas para que, o ser humano veio à terra? Para a única e exclusiva coisa: desfrutar de tudo que Deus tem para mim e para você. Você acha que Deus te criou para louvar? Não foi, querido. Você acha que Deus te criou para adorar? Não foi, querido. A Bíblia diz que nós já éramos criados em Deus desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus já pensava em fazer o Wallace, o pastor Jordano, o pastor Fábio, desde a fundação do mundo. Em Jeremias vai dizer que Ele nos conhecia antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe. Aleluia! Então para que, Wallace, nós viemos à terra? Para que essa palavra? Porque Deus quer que você desfrute, querido, o melhor dessa terra. Deus quer que você viva nele a plenitude da presença de Deus. A prosperidade da presença de Deus não é só no campo espiritual, mas também é no material, é no físico, é na alma, é na mente. Só que nós vivemos uma vida de mentira, mas queremos adorar um Deus verdadeiro. E é impossível você ter toda a plenitude de um Deus verdadeiro quando você vive uma vida de mentira.
Deus não unge personagem. Deus não unge vestimentas. Deus unge homens de Deus que atuam dentro da sua casa e fazem dessa casa verdadeiros lares. Deus unge homens e mulheres de Deus que fazem diferença na sociedade. Aonde você tem chegado? As pessoas têm visto a essência de Cristo em você? Fale a verdade. É impossível não falar de Cristo Jesus quando você não anda na verdade. Eu vivi uma vida de só Jesus. E ontem eu fui visitar uma senhora muito amiga minha, que no tempo que eu conheci o esposo dela, eu não estava com Cristo. Esse meu amigo, ele veio a falecer, e eu não falei do amor de Cristo para ele. Eu não apresentei esse Deus vivo, que eu e você devemos apresentar todos os dias. E na conversa com ela na casa dela, eu choroso, eu pedindo perdão ao Senhor, porque eu tive a oportunidade de falar desse amor que me alcançou, essa verdade que mudou a minha vida, e eu não falei para ele. Só que o Espírito Santo é tão bom, tão maneiro o Espírito Santo, que na conversação ela foi falar que uma mulher se apresentou até ela procurando gente para ficar junto com o esposo dela, e eu já amargurado, lamentando porque eu tive essa oportunidade e não falei. Quando você não fala a verdade, querido, você está vivendo uma mentira. Foca nessa frase. E ela começou a falar para mim, assim, estão procurando pessoa para cuidar dele, uma pessoa cobrava X, outro Y, estava claro para mim. Até então eu encontrei uma mulher que cobrou tal valor. Querida, você faz por esse valor? Eu faço. E a mulher era serva do Deus Altíssimo. E disse que o Antônio, meu amigo, ao qual Deus me levou, chegou para ela e pediu, assim que ele começou a falar novamente, faz uma oração para mim. E ela orou pela vida dele, e ela contando o testemunho que a mulher perguntou, você quer aceitar Jesus como um único suficiente Salvador? E ele aceitou a Cristo Jesus. E após isso, uma semana depois ele veio a falecer. Então o Espírito Santo não deixou ficar com aquilo guardado no meu coração, porque se eu e você não se levantar na verdade, pode ter certeza, querido, Deus vai levantar outros. Amém. Que vão viver a plenitude da presença dele. Aleluia. Em todos os aspectos. Aleluia. Porque não depende de mim, de você. Deus faz se precisar de mim, de você. Tem gente que fala, Deus não precisa de mim, de você, mas Ele se faz precisar. Toda obra, se você for pegar a Bíblia, Deus sempre levantou um disposto a mudar, um disposto a libertar o povo, um disposto a trazer a essência de Deus novamente para o povo. Deus não precisa realmente de mim, de você, mas Ele se faz precisar. Porque eu tenho certeza que Ele não depende de mim e de você, mas Ele quer te usar para abençoar outras vidas, pode ter certeza disso. Só que para isso, Wallace, como que eu faço para ser usado por Deus? Seja simples na verdade. Leve a sua vida de forma verdadeira. Não é sobre altar, não é sobre microfone, não é sobre porta, não é sobre lavar o banheiro. Deus muitas das vezes te usa, querido, quando você dá um sorriso, um abraço, e fala, Jesus te ama. Deus muitas das vezes te usa, querido, quando você é direto, né? Quando alguém te pergunta, quem gostou disso? Não, rapaz, não gostei não. Meu irmão, me desculpa, mas isso está muito ruim. Meu irmão, que isso? Irmão, você tem que melhorar, não. Você precisa ser verdadeiro nas pequenas coisas. Deus quer te usar, mas Deus não usa ninguém mentiroso. Deus não usa ninguém que vive na mentira. A cruz é a prova de que Deus não desiste de você. As mentiras que contamos para nós mesmos, tem gente que não mente para os outros, mas mente para si próprio. E olha essas mentiras, eu estou bem, não preciso mudar, eu estou tranquilo, eu sou uma pessoa boa, não preciso de Cristo Jesus, o céu é garantido, não preciso mudar, não preciso pedir perdão, não preciso consertar isso. A nossa vida tem que ter uma vida constante, dia após dia, de perdão. Todo aquele que perdoar será perdoado.
Jesus falou: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não falou uma vez só, ele falou todos os dias. Tome a sua cruz, dia após dia. Mas o que significa isso? Olha, essa mudança, querido, é todos os dias. A vigilância é todos os dias. Provérbios 28, capítulo 28, versículo 13, vai dizer assim: o que cobre as suas transgressões nunca prosperará. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de finanças, eu estou falando de ministério, estou falando de família, estou falando de âmbito social, eu estou falando de igreja, eu estou falando de financeiro também. A prosperidade não é uma causa única. O homem, quando chega à prosperidade, ele é pleno em todas as coisas, porque Deus o abençoa. Nada vem pela minha força e pela sua força. Se você viver uma vida de verdade, Deus vai te abençoar em todos os aspectos. Então, quem não renuncia ao pecado e quem cobre as suas transgressões, nunca, isso a palavra de Deus está dizendo, nunca prosperará. Mas eu estou 50 anos na igreja, vivendo a mesma vida. Ei, escuta o Espírito Santo está te dizendo: tem algo que você precisa se consertar ainda. Tem algo que você precisa convidar a presença do Pai ainda para a sua vida. Vai chegar um momento que Deus vai te expor, querido. E você vai precisar ser disposto, não para te envergonhar, mas para te tratar. O tratamento muitas das vezes dói. Eu coloquei aqui, ó, Deus não trabalha com maquiagem espiritual. E coloquei a frase novamente: Deus não unge personagens. Deus trabalha com arrependimento. Enquanto eu escondo, Deus não trata. Mas quando eu estou diante dele, ele começa a me curar. Quem está entendendo isso? Quem está recebendo a palavra do Senhor? Glorifica o Senhor, querido. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória. Deus vê o que ninguém vê. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, vai dizer assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem, ele vê a aparência. Muitas das vezes estamos idolatrando, trazendo como referência a aparência. Pessoas que vivem um personagem, mas Deus vê o coração. Quantos líderes espirituais hoje renunciaram à obra? Aí eu faço uma pergunta. Eu sei porque eu passei por isso, tenho essa experiência, vivi anos e anos no ministério, mas nunca acessei a presença verdadeira do Pai. Depois que Ele me trouxe para perto, eu comecei a entender o que é a presença do Senhor, o que é viver dele dia após dia. Mas sabe como eu percebi isso? Que há muito tempo atrás eu só cultuava, tirava 2 horas de culto na semana. Eu só cultuava quando vinha na quinta e se viesse na quinta. E quando vinha no domingo adorar o Senhor. Nós viramos crentes, porque a palavra verdadeira é essa, crentes, porque Jesus nos chamou para ser cristãos, ser o pequeno Cristo nessa terra, mas nós viramos crentes que adora a Deus ou finge adorar a Deus só em 2 horas de culto aqui. Mas Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer relacionamento. E relacionamento, querido, é segundo a segundo. É eu ser justo. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus não estava dizendo de igreja. Jesus não estava dizendo de obra dentro da igreja. Ele está dizendo que você levar essa justiça que você aprende dentro da igreja para o mundo, ser justo e ser fiel, e a minha presença for a sua prioridade, você não vai precisar se preocupar com o que comer, com o que vestir, onde reclinar a sua cabeça, porque o Pai se cuida das aves dos céus. Imagina que vós, que é filhos. Mas será que realmente nós somos filhos ou apenas criaturas? Porque todo aquele que nele crê em Cristo Jesus foi dado o direito de ser chamado filho. Mas calma aí, se nós não fomos feitos em imagem e semelhança de Cristo, a palavra de Deus diz em Gênesis 1 que um único homem, se
você pegar na tradução original do hebraico, um único homem, façamos um único homem, segundo a imagem e semelhança de Cristo. Capítulo 5, versículo 3 de Gênesis vai dizer: 120 anos de Adão. Adão começa a gerar filhos, já falei isso aqui, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Nós estamos no capítulo 5, Adão já ficou. Se nós somos filhos, nós temos verdadeiramente um relacionamento com Ele. E se nós conseguimos o direito de ser chamados filhos, é porque nós reconhecemos a morte de cruz. Mas não somente a morte de cruz, porque no terceiro dia Ele ressuscitou para salvar a minha e a sua vida. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Glórias a Deus. Talvez você consiga enganar muita gente. Talvez você consiga manter uma aparência. Talvez você consiga olhar para você mesmo e pensar que está tudo certo. Mas Deus conhece o coração. Deus conhece o pensamento. Deus conhece a intenção. Por isso, não adianta viver de aparência. Não adianta viver de aparência. Se você não vive na verdade, você vive de aparência. E aparência é uma mentira que você quer passar como se fosse uma verdade. Isso é viver de aparência. Mas mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece. É impossível, querido, manter uma mentira por muito tempo. A Bíblia vai dizer que todas as nossas obras serão provadas a fogo. Você pode manter a sua vida, no início do seu ministério, no início do seu casamento, no início da sua família, vivendo uma vida de aparência, uma vida de mentira, mas vai chegar um momento que todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará. E Jesus vai falar assim, ó, à direita os salvos, à esquerda os condenados. Aí você vai participar do juízo e as suas obras serão colocadas na balança. Ninguém engana o Espírito Santo. Quer viver uma vida plena com Deus? Perca essa vida de aparência e viva uma vida de verdade. Lembre-se, o Espírito Santo vai te lembrar. Tenho certeza disso. A pequena mentirinha que você vai começar a proferir, você vai querer, a sua carne vai querer proferir essa semana. E eu tenho certeza, através dessa palavra, que o Espírito Santo vai te dar um estalo. Ei! Lembra da palavra de ontem? Quer viver tudo em mim? Quer viver as minhas bênçãos? Quer ser próspero na terra? Viva a minha verdade. Não viva de aparência. Aleluia, glória a Deus. Olha um cara vivendo de aparência. Como o pastor Jordano diz, Pedrão. Pedro, Senhor, Jesus, nunca vou te deixar. Darei a minha vida por ti. 3 anos de ministério, 3 anos vivenciando o melhor pastor, o melhor mestre. Mas era um cara que não tinha aprendido tudo ainda. Escute, querido, sobre isso aqui. Preste atenção no que o Espírito Santo está falando. Ele falou muito comigo em relação a isso. Pedro falou: nunca vou negar Jesus. Poucas horas depois do galo cantar, ele nega Jesus a 3 vezes. Mas olha que Jesus maravilhoso, que está pronto a todo momento a te trazer para a roda novamente, mesmo que você caia, não escolhendo cair, mas escolhendo viver uma vida de verdade. Vai ter momentos que nós vamos errar, é normal da carne do ser humano, mas o pior disso tudo é o ser humano viver uma vida de iniquidade. Erra, peço perdão, faço o mesmo erro, vive uma vida de aparência, e Deus te conhece. Senhor, por que eu não consigo bênçãos? Por que a minha família não muda? Porque você promete algo a Deus aqui, daqui a pouco você esquece, vivendo de aparência. Pedro falou para Jesus: nunca vou te negar, estou contigo no lago, se vier a turma eu vou para cima, sim ou não? Dou a minha vida por você. O galo cantou. Foi interessante que depois que Pedro nega Jesus, falaram: deixa que eu olhasse cruz. Imagine essa cena. Mas olha isso aqui.
Eu nunca vou negar Jesus. Poucas horas depois, Pedro negou 3 vezes. Pedro caiu, veio. Pedro falhou, Pedro chorou, mas Jesus nunca abandonou Pedro. Sim ou não? Chega na praia, Jesus grita: filhos! Pedro nu, pescando nu, coloca sua vestimenta, pula no mar, vai até Jesus. Os discípulos depois chegam com a embarcação. Jesus pergunta anteriormente: tem peixe aí? Joga a rede. Quando chega na praia, tem um pãozinho, tem um peixinho. Senta Pedro do lado, imagina o pastor. Pedro do lado, e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Imagina Pedro pensando: ah, Senhor, eu te amo. Aí Jesus se levanta e pergunta novamente, segunda vez: Pedro, tu me amas? Ah, o Senhor sabe que eu te amo. Aí ele pergunta a terceira vez, e eu imagino um filme na mente de Pedro: Pedro, tu me amas? A palavra de Deus vai dizer que Pedro se entristece, porque eu imagino o filme passando na mente de Pedro. 3 anos de ministério, 3 anos caminhando junto, dizendo: eu dou minha vida, e no momento que Jesus precisa, eu me retiro. Ei, tu não é aquele que eu dava por ele? Não, eu não. Porque aquele que anda com Cristo começa a ter essência, começa a se voltar parecido. Ei, segunda vez, tu não é aquele que tu não é discípulo, tu fala igual. Não, não conheço esse homem. Aí sento no meio da lareira para se aquecer, e a multidão olha: ei, tu também andava com ele. Não, aí Pedro sai. Nesse momento, o olhar de Cristo, Pedro se cruza. Então imagina essa cena na mente de Pedro, quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Hoje é o dia do pastor, mas eu quero te falar uma coisa aqui. Todo aquele que vive na verdade, Deus chama para pastorear. E pastorear não é fundar uma igreja, pastorear é discipular. Nós chegamos como ovelhas aqui esse tempo. Nós chegamos machucados, precisando ser tratados, podados, curados, libertados através do Espírito Santo, usando a vida de pastores. Mas vai chegar um momento que você tem que se levantar. Vai chegar um momento que você vai parar de comer papinha, vai comer comida sólida. Mas vai chegar um momento que você vai precisar dar de alimento. Isso é pastorear, isso é discipular. Porque Jesus chamou não ovelha, mas sim pastores. Ei, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que crê for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. Essa responsabilidade não é sobre os pastores dessa casa, é sobre mim e a sua vida também. Quando há uma pessoa ferida naquelas portas, um abraço, um sorriso já começa o tratamento de cura, de poda da lã. Mas para que essa ovelha saiba a direção certa, não é apenas o cajado de um pastor, um único pastor. Deus quer que eu e você cuide dessas pessoas. Deus quer que eu e você dê suporte. Isso é ministério, isso é ser igreja, isso é ser apoio. Mas Wallace, como que eu faço isso? Vivendo uma vida na verdade. Nós vamos falar sobre essa verdade. Amém? Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. Romanos 5, versículo 20 vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Pedro sabe do pecado, teve um pouco com Jesus na praia, começou a liderar o maior movimento que teve no campo da igreja, no campo da igreja primitiva. Primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas. Segunda pregação, milhares de pessoas. E Pedro começou a fundar igrejas. E Pedro começou a levar o Evangelho de Cristo. Entendeu que se um dia ele caiu, isso não significa que ele iria permanecer caído. Porque aquele que está em Cristo vai cair? Vai, querido. No
aflições, mas tem de bom ânimo ou vencido. Aquele que anda do lado de Cristo, é inevitável ele se levantar. Você pode ter momentos de queda, querido, mas o Espírito Santo não vai te ver cair. Porque se você vive uma vida de verdade, você se coloca na presença de Deus, você tem e arde dentro do seu ser, da sua alma, a vontade de se levantar e cuidar de pessoas, e cuidar de ministério, dar prioridade a essa presença que envolve toda a igreja, e faz você perceber e se fazer uma pergunta: que vida eu tenho levado? Tenho vivido na verdade ou me tornei um personagem de 20, 30, 50, 100 anos dentro da igreja, que escolhi e disse para mim mesmo: vou sentar aqui, ficar confortável e deixe que o povo em volta faz a obra. Ei, querido, é impossível esse amor que me alcançou e alcançou a sua vida ficar só em você. Se você não tem essa vontade de falar a verdade, que é Cristo Jesus, posso te dizer, você não tem vivido a verdade. Você não tem vivido a verdade. Mas o Alisson, ora a Deus para me abençoar. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega e sai num momento difícil da sua vida só porque você está precisando. Ele não é o seu serviçal, pelo contrário, nós que servimos a Ele, não Ele é nós. Quando você entender isso, volta em Mateus 6, 33. Você não vai precisar se preocupar com o que comer, com o que vestir, onde reclinar a sua cabeça. Mas o aço se abarganha, prioriza a presença, seja verdadeiro, e veja o que Deus faz na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu ministério. Não tem como dizer que prioriza o rei, não tem como dizer que prioriza a presença dele, se você não faz e não serve a ele. Se você só quer sentar aí e dizer: não, estou confortável, estou tranquilo, não preciso de mudança, o céu já é garantido. Volta a trade, será? Né? Toda hora se será. Querido, é uma palavra dura de alinhamento, mas é necessário. Nem tudo é só vitória, nem tudo é só bênção. Você pode até granjear muitas coisas nesse mundo, mas se você não tiver a presença dele, posso dizer, você não tem nada. Nada. Eu trabalho com pessoas que têm poder aquisitivo alto. E às vezes você chega na casa dessa pessoa, é só solidão, tristeza, depressão. O cara pode pegar o jardim dele para onde ele quiser. Vive uma vida só misericórdia. Sabe por quê? Tem um vazio dentro do homem que só a presença dele preenche. E nada vai explicar. Perceba isso aqui. Olha isso. Jesus ainda levanta pessoas. João capítulo 14, versículo 6. Quem não vive na verdade, eu falei aqui, quem não vive na verdade, vive na mentira. A primeira mentira contada foi no jardim através de Satanás. Jesus falou que Satanás ele é a mentira, é o pai da mentira. Beleza? Mas olha o que Jesus declara em João capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. Presta atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vive em Cristo Jesus vive a verdade. Quem vive em Cristo conhece o caminho. E quem trabalha e anda nesse caminho é inevitável conhecer a verdade. Vai andar na verdade. E se andar na verdade, vai alcançar a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser. Perceba, Jesus não disse: eu mostro o caminho, eu mostro a verdade, eu mostro a vida. Não, querido, Ele é. Ele disse: eu sou a verdade. Tudo aponta para Cristo. A cruz aponta para Cristo. A graça que me alcançou e alcançou a sua vida aponta para Cristo. O perdão imerecido aponta para Cristo. A salvação aponta para Cristo. Sem Jesus não existe liberdade verdadeira. Então, se você não vive na verdade, você não vive em Cristo.
então você não é liberto. Quer ser liberto? Viva nessa verdade. A verdade dói. Quem já ouviu isso? A verdade dói. Mas é uma grande verdade. A verdade dói. Mas doendo, ela cura. A verdade pode até doer, mas ela vai curar. Quando Deus mostra uma área errada na nossa vida, dói. Você vai falar dói no final. Quando Deus confronta o nosso orgulho, dói. Mais forte, Deus. Quando Deus mostra uma área errada na nossa vida, dói. Quando Deus confronta o nosso orgulho, dói. Quando Deus revela um pecado escondido, dói. Mas é a dor que gera cura. Mas é a dor que gera cura. Vai doer. Vai doer. Você mostrar o seu pecado, mostrar a sua nudez para o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, se prepare. Vai doer. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O problema não é reconhecer o pecado. O problema é insistir nele. Você reconhece, eu falei no início. Você reconhece, pede perdão, mas persiste. Aí vai o Senhor, muda a minha vida. Posso dizer? Impossível. Você vive em Satanás. Que isso, Wallace? Quem vive na mentira, vive em terra. Mas quem vive na verdade, ele é fiel a cumprir, fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Eu quero que você entenda isso essa noite. O problema é existir nele. Quem confessa encontra misericórdia. Quem se arrepende encontra restauração. Se você tem um coração arrependido verdadeiramente, ou se não chegou a esse ponto, ore ao Senhor. Senhor, traga o arrependimento, traga a vivência do Teu Espírito Santo, porque a palavra diz que quem faz a obra não é o Wallace, não são os pastores, não são os obreiros dessa casa, mas o Espírito Santo. Mas como que eu vou ter essa obra feita em mim? Através de relacionamento. Eu falo muito sobre isso aqui. Relacionamento. É impossível o ser humano ter mudança de vida se ele não tem relacionamento com aquele que traz a mudança. Quando Jesus foi ao céu, ele falou: ei, não se preocupe não, eu enviarei o Consolador. E esse Consolador, qual é a função desse Consolador? Fazer que o homem enxergue o seu pecado, mas não só enxergar. Ele faz o homem, após enxergar isso, arde no coração do homem a conversão, o desejo de mudança. É o Espírito Santo, meu irmão, e ele habita em mim e em você. Só basta você convidar e mover essa presença em nome de Jesus. Hoje existe aqui 3 tipos de pessoa. A primeira é aquela que está vivendo uma mentira. A segunda é aquele que foi machucado por uma mentira. A terceira pessoa é aquela que decidiu andar na verdade. Todos nós já passamos por essas 3 fases da nossa vida. As que contam mentira, as que foram machucadas por mentira. Mas eu creio que essa igreja, essas pessoas que escolheram hoje andar na verdade, que é Deus. Nós glorificamos. Aleluia. Aleluia. E os 3 grupos, para esses 3 grupos, existe uma resposta. Que resposta é essa? Exclusiva para a mudança de vida: Jesus Cristo. Porque Jesus continua salvando, resgatando e libertando. Quem crê nisso? Jesus, ele continua salvando, libertando e resgatando. Mas nós perdemos essa fé. Por que nós perdemos essa fé? Porque estamos muitas das vezes levando uma vida de mentira. Porque estamos muitas das vezes contando uma coisinha ou outra para nos safar, pensando em nós mesmos. Mas Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas
que tudo se fez novo. Jesus muda quadros, tira você da mentira e traz você para a verdade. Aleluia, glorifica o Senhor, querido, em nome de Jesus. Nossa, pastor, já acabou? Quem quer ouvir mais? Diga amém. Glória, a glória de Deus. João, capítulo 8, versículo 36, escute isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente você é livre. Se você viver em relacionamento com o verdadeiro Filho de Deus, é impossível você não ser livre. Talvez você precise pedir perdão a alguém, ou até mesmo se pedir perdão, liberar perdão para você mesmo, porque o inimigo lança tanta mentira na sua mente que você não vai conseguir, que Deus não vai te perdoar, que você não pode mudar. Estou vivendo assim, não tem jeito, vou continuar assim. Mentira de Satanás, porque Jesus abriu os braços na cruz do Calvário, querido, e nos deu a salvação. Nada mais te condena. Se você vive através do Espírito Santo, nada mais te condena. Foque uma vida com Cristo. Talvez você precisa confessar algo. Talvez você precisa abandonar uma área que está escondida na sua vida. E o Espírito Santo te traz agora a memória da onde você precisa acertar, do que você precisa deixar de ser mentira para se tornar verdade, os perdões que você precisa pedir. Mas foi fulano que me magoou, foi isso e aquilo, querido, vai pedir perdão. Jesus, Ele é o nosso Redentor, Ele que nos justifica. O problema do cristão hoje é querer se justificar com tudo. Aí daqui a pouco, cadê essa justificativa? Conta umazinha, outra mentirinha. Aí o Espírito Santo faz o quê? Aí, rapaz, está difícil, estou avisando, estou trazendo para perto, estou orientando, mas toda hora estou mentirinha. Toda hora o Espírito Santo vai dando só passo por trás. Quem quer a presença do Espírito Santo? Ele vive a plenitude da presença do Espírito Santo. Não saia daqui carregando aquilo que Jesus morreu para tirar das suas costas. Entenda isso. Uma vida de mentira traz fardos que você está carregando que Jesus já levou. Não saia daqui hoje, querido, carregando o que Jesus já carregou por você. Traga à sua mente o que realmente você precisa mudar. Preste atenção nessa palavra. Entregue hoje, abandone hoje, decida viver na verdade hoje. Decida, querido, viver essa verdade hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Se você não vive a verdade, você não vive nele. Meu Deus. Porque a mentira pode até esconder algo por um tempo, mas a verdade de Cristo tem poder para transformar uma vida inteira. Às vezes vivemos pequenas mentirinhas e sua vida não muda. Mas se você se lançar nele e falar: Senhor, eu quero viver essa vida de verdade, se prepare, querido. A sua vida vai ser mudada, não só a sua vida, mas de todos aqueles que estão à sua volta. Quem crê nessa palavra? Anotei uma frase aqui: a mentira pode te levar mais rápido, mas a verdade vai te levar mais longe. E quando Jesus entra na história, aquilo que estava escondido deixa de ser vergonha e se passa a ser testemunho. Quando Jesus entra na história, querido, a vergonha da vida que nós levávamos anteriormente deixa de ser vergonha e passa a ser testemunho. Já contei meu testemunho com a minha família aqui, que Deus fez na nossa vida, quando a gente se permitiu ser alcançado por esse amor, por essa verdade. Não ficou nada debaixo do tapete, precisou ser levado às claras, tudo que foi acontecido, e Deus começou a restaurar, trazer para perto, o Espírito Santo começou a tratar, e hoje eu posso dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu e minha casa temos a plenitude do Espírito Santo, porque nós declaramos: Senhor, nós preferimos perder tudo do que perder a sua presença. E eu vejo cristãos correndo para um lado, correndo
Você está vivendo uma vida de mentira. Está pensando que tudo pela força dos seus braços? Se prepare para só estar cansado e fadigado. Se prepare para fazer um montante depois de descobrir que tudo aquilo não valeu de nada. Porque só tem uma coisa que pode ser suficiente na sua vida. Só tem uma coisa que pode ser suficiente na sua vida. É a presença do Espírito Santo. Aleluia. E quando você se permite viver esse amor por experiência própria, Ele mudou minha casa, meu lar, meu relacionamento, minha vida conjugal, minha vida familiar, minha vida empresarial. Ele mudou tudo, querido. Ele quer essa mudança para mim e para você, dia após dia. Mas ora, se não mudar, se minha vida continuar na batalha, na luta, priorize a presença. Porque se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. E se não fizer, continua sendo Deus. Você quer um Deus ou você quer um gênio da lâmpada? Lembra que eu falei? Nós somos servo dele, não ele nosso servo. Mas uma coisa eu sei: se tu priorizar a presença, a palavra de Jesus Cristo, se tu priorizar a presença, o reino dos céus, se você for justo, porque você é justo, priorizar o reino, priorizar a justiça, é você ser fiel não somente aqui, mas ser fiel dentro do seu lar, ser fiel nos seus negócios, ser fiel no âmbito social. Essa é a justiça dos céus. Não é só ser justo dentro da casa, não. Dentro do tempo eclesiástico, não. Já estou acabando, querido. Mas essa justiça vai lá por fora com você. Vai para dentro da sua casa. Maridos, esposas, com filhos. Vai para dentro dos seus negócios. Você não vai fazer negócio enganando. Você não vai querer se dar bem mentindo. Olha a palavra que está sendo dita aqui. Querido, se prepare. Palavra de Jesus: se você priorizar o reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus mente, querido? Jesus mente? Palavra dele. Ei, querido, o céu te convida para uma mudança de mentalidade. Romanos 12 vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, pois transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A palavra para mim e para você essa noite é: viva na verdade. E se prepare, porque os céus estão para mim